compartilhando aqui com vocês minha tela, né, aqui a gravação da aula. Aqui nos arquivos, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, aqui nos arquivos eu já coloquei os livros, tá, e o plano de aula, livros que a gente vai utilizar. E aqui no Siga A, ou no Siga A também eu coloquei, tá? Creio que vocês já viram. Então vamos iniciar da onde a gente parou, né? A gente está vendo aqui alguns teoremas, né, de funções circulares, casseno, cosseno, né, as integrais delas, as principais, né, que a gente vê durante o cálculo 1, né, que é a derivada da tangente é secante ao quadrado, logo a integral da secante ao quadrado é tangente, certo? A primitiva dela. Da cossecante ao quadrado menos cotangente, a derivada da secante é secante vezes tangente, logo a integral vai ser da secante vezes tangente, vai ser secante de x mais uma constante, né? E a derivada da cossecante é cossecante vezes cotangente, logo a integral da cossecante vezes cotangente é menos secante de x ao quadrado, x mais uma constante. Aí eu creio que a gente não viu. Aqui a gente está na página 308 do PDF, né? Mas aqui a página é 291 do livro, tá? Lembrando que que a gente está utilizando, esse livro, é o Leitor, de volume 1, tá? Cálculo com geometria analítica. Aumentando aqui um pouco então um pouco aqui da fonte, né? Para ficar melhor. Esse cálculo aqui, bora fazer um desses, né? Vou fazer igual na outra turma. Vou fazer no Word, né? Para auxiliar alguns aí que já com as tecnologias, né, já que não tem muita gente que entra na universidade, infelizmente, sem um computador. Para mim, ter um computador é primordial, tá, pessoal? Você entrou na faculdade sem computador, você vai sofrer um pouquinho. Vai sofrer mais que os outros que têm computador. Até que eu passei no vestibular, eu já fui a correr para minha mãe, né? Que a gente tem que correr para a mamãe, né? Mãe, eu tenho que ter um notebook. Ela, meu filho, só tem isso aqui. Eu comprei lá o mais peba que tinha, o CCE, mas entrei com o notebook lá, né? Facilitou muito a minha vida, quebrou um galho. Comecei comprando errado, né? Notebook, mas terminei certo. Tanto é que eu fui o primeiro da turma a formar. Então não adianta entrar na faculdade sem ter um computador, pessoal. Tem que ter. Hoje é primordial para quem é acadêmico, tá? Então, olha só, eu uso esse daqui, tá? O pacote Office do 365, tá? Aí vocês podem ter acesso ao pacote Office também, tá? Vocês têm acesso no celular, né? É mais fácil. Só que tem muitas funcionalidades que tem lá, que tem aqui que não tem no celular, né? Ou em outros Office, né? Antigos, mais antigos, que é o 2016, tem o 2010, 2007, né? Tem gente ainda que usa esses antigos aí. Mas esse daqui, o mais atual, ele tem muitas funcionalidades, né? E ele facilita muito a vida da gente quando vai digitar algum, algum artigo, né? Algum trabalho, ou até mesmo o TCC, né? A monografia final do curso. Então, é interessante que vocês utilizem, porque facilita muito. Apesar que tem outros editores de texto, né? Tem o BR Office, LibreOffice, tem o LaTeX, né, que tem alguns professores aí que exigem que faça no LaTeX, principalmente quem é do bacharelado, né, em matemática ou, sei lá, ciência da computação, não sei se pede também, mas bacharelado em matemática pede. Então, olha só, aqui tem um atalho, que é o Alt mais igual. Se você utilizar esse atalho, deixa eu até aumentar aqui a fonte. Ixi,
Foi por cabeçalho, apertei muito rápido. Alt mais igual, tá? Alt igual. Então esse atalho aqui, ele te leva para essa janelinha aqui, que é Alt igual, essa janelinha de equação. Ah, professor, mas não uso esse Windows, ou esse pacote Office 365, porque ele é pago, né? Hoje o Office é pago. Já era antes, né? A gente sempre tinha um meio de craquear, né? De pegar ali o paralelo, né? Então a gente conseguia, mas hoje é tudo pago, né? A maioria desses aplicativos. Até quem é acostumado a utilizar Passeio Direto, esses sites aí, né? Passeio Direto, Braille, né? Para pesquisar as respostas, já vai penar um pouquinho, porque agora tudo é pago, né? Aí, se não assinar, não vê as respostas. Então, assim, é importante vocês terem algumas ferramentas, né? Claro que não precisa comprar tudo, né? Então, esse atalho, né? Quem optar fazer trabalhos pelo Word, né? Que vai pegar alguma equação matemática, é só utilizar esse atalho no Word. Os antigos também eu acho que é o mesmo atalho, creio que não mudou. Creio que não seja diferente nos outros, né? No Word 2016, 2010, 2007, creio que seja o mesmo atalho. Porém, tem alguns que é limitado, né? Tem alguns que são limitados e não tem essas opções de equação. Ah, professor, eu não sabia desse atalho. Eu sei aqui, ó. Eu sei por aqui, que é inserir, né? Inserir, vem aqui em equação, né? Aqui no finalzinho, ó. Equação, aí ele abre a mesma janelinha, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. É melhor utilizar o atalhozinho, né, que ele já te leva direto para a janelinha de equação. Então aqui, né, tem essas opções aqui, né, de colocar fração, colocar exponencial, escrito, subscrito, né, raiz quadrada, raiz cúbica, e aqui integrais. Né, tem esse integrais simples, integral dupla, tripla, integrais de linha, dupla, tripla, né? Aqui aquela simbologia dx, dy, dθ, né? Os diferenciais, né? Tem algumas somatórias, produtório, né? União, interseção. Tem vários atalhos de equações que dá para utilizar aqui, né? Cosseno, cosseno, tangente, cotangente, né? Tem algumas funções circulares aqui, hiperbólicas. Aqui algumas ênfases, né? Aquela setinha dos vetores, né? Que dá para colocar aqui também. Limite, isso aqui vocês já viram. Logaritmo, né? Aqui vocês já viram. Alguns operadores, matrizes. Vou utilizar bastante coisa aqui. Aqui tem alguns símbolos, né? Alguns símbolos básicos, né? Aqui é o alfabeto grego, algumas coisinhas. Mas tem outras coisas aqui também, tá? Tem letras gregas, símbolos de letra, operadores, setas, relações de negação, escritas e geometria. Essa geometria aqui, ó, vai abrir só alguns, que é aqueles símbolos de geometria que a gente vê, né? Isso aqui é perpendicular, né? Ou ortogonal, né? Para indicar a ortogonalidade. Esse daqui não divide, né? E paralela, são retas paralelas, não paralela, portanto, né? E esse final da prova, né? Quando você termina uma prova de provar ou demonstrar algum teorema, aí você utiliza esse símbolo aqui no final, né? Esse aqui é de ângulo. Então tem vários símbolos. Aqui setas, a gente costuma utilizar algumas setas dessas, né? Principalmente essas aqui, né?
para indicar, ou então essa daqui, se somente se, né? Se então, se somente se, a gente usa algumas setas. Aqui símbolos de letras, né? Aqui os números reais, inteiros, né? Que é racionais, naturais, né? Só para vocês verem que tem muitos símbolos que dá para utilizar, tá? Contido, não contido, complexos aqui, ó, também. Aqui L de lado, né? Se você que não quiser utilizar aquele L do texto normal, utiliza o outro L, né? Beleza? Esses aqui são os mais usuais. Multiplicação é o pontinho, certo? Só para a gente ver que tem muita coisa que a gente pode utilizar durante a nossa graduação, né? Durante, nossa não, a de vocês, né? Apesar que eu estou fazendo física também. Mas vamos lá. Fazendo física na federal, mas não sei se eu vou até o fim. Tá complicado para mim. Então vamos pegar aquela questão lá e colocar aqui, né? Mas eu vou tirar essas constantes, tá? Não, na verdade eu vou deixar. Vamos lá. Então aqui, alt igual, né? Secante de x, só que eu esqueci uma coisa, né? Integral, né? Temos que usar a integral, o símbolo de integração. Então vem aqui integral, utilizamos essa primeira, porque é integral indefinida. Deixa eu deixar na cor normal mesmo, preto. Vamos lá. Então aqui é secante de x, né? E o vezes, você pode utilizar o símbolo, mas não tem problema, né? Eu também não vou cobrar de vocês que vocês utilizem alguma coisa digitado, tá? Fica a critério de vocês. E lá é cotangente, né? Cotangente, mas eu vou colocar assim, cosseno de x, aí depois eu mudo aqui, cotangente, cotangente, e aqui dx, beleza? Só que não terminou, né? Lá é menos cossecante de x, só que é cossecante ao quadrado de x, né? Tá desse jeito, certo? Só que tem as constantes. Aqui tem a constante 3 e aqui tem a constante 5, certo? Só conferindo. Vamos lá, o secante tangente menos 5 cossecante ao quadrado de x. Ah, é tangente, aqui eu coloquei cotangente, né? Tangente. Vamos lá, vamos resolver isso aqui, né? Como é que a gente faz isso aqui? Utiliza lá as propriedades, né? Utilizar aqui o famoso Ctrl C, né? E colocar aqui embaixo, Ctrl V. E a gente pode fazer a separação, né? Já que aqui a gente tem o sinal de menos, então eu vou aplicar a integral a essa primeira parte aqui e a essa segunda parte aqui, né? Já que vale tanto para a soma como para a diferença. Então, isso aqui vai ficar Ctrl+C. Oh, deixa eu fazer assim. Isso aqui igual, né? Como a gente vai separar, então eu vou apertar Ctrl+C aqui, menos Ctrl+V. Só que aqui, ó, eu apago essa segunda parte e daqui eu apago essa primeira parte e o menos. Beleza? Então, separei aqui, ó. Eu fiz integral de 3 secante de x tangente x dx. E aqui integral de 5 cossecante ao quadrado de x dx. Beleza? Agora, coloco a integral para a constante para fora da integral, né? O próximo passo é utilizar a
a definição lá, o teorema que a gente viu, né? Então, vou colocar aqui o 3 para fora da integral, já que é uma constante, e o 5 aqui também para fora da integral. Lembrando, pessoal, que esse menos aqui, né, é esse mesmo menos aqui, tá? São os mesmos, eles não mudam. Tá? Eu utilizei aqui, apliquei a integral e tal, fiz lá as propriedades, só que o menos continua. Então, se atentem ao sinal, porque às vezes só vai e muda, não sei porquê, né? Durante a resolução vai mudando o sinal. Ele não muda, ele não se altera. Tá? Assim como as constantes não vão se alterar. Só se altera ao final se for fazer algum cálculo, né? Ou multiplicação ou divisão. Tá? Aí aqui a gente já tem automaticamente quem são essas integrais, né? Essa integral aqui a gente já sabe o que é. Certo? A integral da secante vezes tangente e a integral da cossecante ao quadrado a gente já sabe quem são. Né? A gente viu aqui na aula anterior. Certo? Então, eu vou só pegar aqui, consultar o livro, né? Então, ó, quem é a integral da cossecante ao quadrado? É menos cotangente mais uma constante. E qual é a integral da secante vezes tangente? É secante ao quadrado mais a constante. Então, a gente vem aqui e só substitui, né? Então, isso aqui, na verdade, vai ser 3 vezes a secante de x, né? Que é a integral da secante vezes tangente é a secante de x. Né? Só que aqui, vou fazer um parêntese aqui. Parêntese, opa. Mais uma constante, né? Mais uma constante. Menos 5, aí vezes integral da cossecante ao quadrado é menos cotangente, certo? Cotangente de x. Só que aqui eu vou colocar aqui, tá? Cotangente de x mais uma constante. Beleza. Chegamos a esse resultado, certo? Aí eu aplico aqui a distributiva, né? Eu faço a distributiva aqui, 3 vezes secante, vezes C, né? E menos 5 vezes menos cossecante, vezes C. Só que esses 6 aqui, para diferenciar eles, né? Eu posso colocar aqui o C1, né? Como constante 1, e aqui C2 como constante 2, né? Para diferenciar essas duas constantes. Mas a gente vai ver que não interessa tanto a gente utilizar isso aqui, né? C1 e C2. Vocês vão, com costume, vão colocar apenas uma constante para tudo. Independente de estar somando ou subtraindo, é a mesma constante, tá? Então, isso aqui vai ficar assim para a gente. Vou colocar aqui embaixo. Vai ficar assim. 3 secante de x, né? Mais 3 vezes C, a constante 1, certo? C1. Menos ou mais? Mais, né? Porque esse menos aqui do 5 vezes esse menos aqui vai ficar mais. Então, mais 5 cotangente de x, né? Aqui eu vou mudar, tá? Cotangente de x. Menos vezes mais é menos 5 vezes a constante 2, certo? Esse é o nosso resultado, digamos, parcial, né? Porque aí a gente pode fazer o seguinte, esse C1, 3C1, eu posso passar para cá, certo? Então, vai ficar mais 3 secante de x, mais secante 5 cotangente de x, mais 3C1 menos 5C2, certo? Então, tá aqui, ó. A gente utilizou só o que a gente já tem, certo?
A gente já tem. Agora, o resto é só cálculo algébrico, tá? Ou cálculo aritmético. Tá? Isso daqui, se vocês observarem, mesmo que a gente soma ou subtraia, ou multiplique por 10, por 20, por 15, ainda é uma constante, certo? Ainda é uma constante. Então, a gente trata isso ali como se fosse uma constante única, né? Os 3C1 mais ou o 3C1 menos 5C2. Então, tudo isso é uma constante. Logo, eu posso escrever somente como sendo uma constante só. Beleza? Então, tá aí. Terminamos, né, a nossa resolução. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Né? A nossa antiderivada, né? Uma função é um conjunto de funções, né? Que são antiderivadas dessa função inicial aqui, composta por funções circulares. Beleza? Esse daqui é o nosso resultado, nossa solução final aqui. Vou até colocar de outra cor. Beleza? Então, olha só a resolução. Deixa eu até diminuir o zoom aqui. Resolução levou o quê? 1, 2, 3, 4, 5 linhas, porque eu fiz grande, né? Mas se vocês diminuírem a fonte, né, pega até menos linhas. Mas precisa fazer isso aqui toda vez? Claro que não, né? Claro que não, não precisa. Tá? Põe só uma constante única. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o livro. Então, olha só, aqui está a resolução dessa questão que a gente fez. Aqui está a questão dessa a resolução dessa questão que a gente fez. Tá? Então, aqui, solução. Né? A gente viu aqui que realmente deu o mesmo resultado. Tá? Mesmo resultado. Certo? Então, essa é uma ferramenta que vocês podem utilizar caso utilizem algumas fórmulas, né? Ou até entregar algum trabalho que envolva matemática, algo do tipo, vocês podem utilizar a equação. A maioria sabe, né? A maioria que tem contato com o computador sabe que existe essa função. Mas tem muita gente que não sabe. Entra na faculdade, não conhece nem do computador, ainda mais desses editores de texto, né? Então, por isso que eu falo, procurem, não esperem por nada, tá? Porque vida de acadêmico é complicado. Então, olha só, aqui tem algumas identidades que dá para utilizar, tá? Essas identidades aqui. Elas também tem no final do livro, tá? Tem no final do livro aqui, eu vou até mostrar para vocês, acho que na página 710 aqui do PDF, fórmulas, tá aqui, ó, fórmulas. Então aqui tem as letras gregas, né? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tal, y, né? O y aqui é diferente do nosso y que a gente usa, né? Phi, qui, psi, psi, né? Esse símbolo aqui de psicologia, né? E ômega. A gente usa muito esse daqui, né? O pi, o teta, para denotar grau aqui, né? A quantidade de graus em geometria. Aqui o π é o 3,14, né? A gente usa muito esses dois, né? Mas tem algumas partes da matemática, né? Alguns conceitos que a gente utiliza muito o epsilon, né? Principalmente para tratar de limites, né? Epsilons e deltas, né? Os epsilons e deltas. Algumas partes a gente usa também o alfa e o beta, né? Para denotar ângulo também, né? Alfa, beta, o ângulo teta. E esses aqui a gente utiliza também, vocês vão ver mais à frente nos cálculos da vida aí, kappa, lambda, mi, né? O que si também, o que si, a gente usa bastante. Tá? E o φ também,
Vocês vão ver quando tratarem lá de o φ e o ρ. Tratarem de integrais triplas, tá? Integrais triplas, por coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas polares também, vocês vão utilizar o θ, o π. Aqui tem algumas fórmulas de geometria, né? Área do retângulo, do triângulo, do círculo. Aqui as identidades que eu falei para vocês, tá? Estão todas aqui no final do livro, antes da resolução, tá? Tem também as derivadas, tá? As principais. Aquelas integrais que eu falei para vocês, ó. Integral de du é u mais uma constante. A constante vezes du é a vezes a constante, ou a constante a vezes u mais uma constante qualquer, né? Uma arbitrária. A integral da soma é a soma das integrais, integral da potência, e aqui a integral de 1 sobre u, né? Que é o famoso n igual a menos 1, porque aqui a gente só aplica essa propriedade, né? Esse teorema, quando n é diferente de menos 1. Se ele for igual a 1, aí cai nessa situação, igual a menos 1, né? Ele cai nessa situação aqui, onde a gente tem que integrar 1 sobre u. E a integral de 1 sobre u é ln do módulo de u. Módulo porque tem que ser um positivo, tá? Nunca vai ser negativo aqui. Por isso que traz como módulo. Que é a derivada do ln de x a gente já sabe, né? A derivada é 1 sobre x. Tá? Então, por isso que a integral aqui, né, de 1 sobre x é ln do módulo de x. Mas vamos voltar para lá. A gente estava na 308. Tá para cá. Página 291. Então, aqui, ó, tem um outro exercício bem parecido. Eu vou passar aqui um pouquinho, tá? Porque eu não... Senão a gente só fica nos exercícios e a gente não vê os conceitos. Aqui eu vou passar também. Aqui, ó, já tem uma sequência de exercícios, vários exercícios aqui, tá? Não esperem eu ficar falando quais exercícios que tem que fazer, vão fazendo, tá? Se tiver dúvida se está certo ou errado, aí traz nas próximas aulas, né? Se você fizer os exercícios, vai trazendo nas próximas aulas. Vamos lá para algumas técnicas, né? Técnicas de antidiferenciação ou integral definida, né? Quais são algumas técnicas? Vamos lá. Essa daqui é a mais utilizada, né? Que é a regra da cadeia. A gente vai ver mais à frente. Mas essas aqui são as mais utilizadas, que é a mais utilizada, que é a substituição, tá? Então, a substituição, a gente utiliza ela basicamente como se fosse uma regra da cadeia, tá? Para integrais. A gente só faz isso quando a gente tem o quê? Integrais, funções compostas, tá? Lembra lá? A regra da cadeia a gente só aplica quando tem funções compostas. Por exemplo, quando a gente tem aqui 2x mais 1 elevado ao cubo, certo? Então, essa função é composta, porque a gente tem uma função f sendo o argumento, né, que é 2x mais 1, e tem uma função g, que é uma função f ao cubo, né? Então, aqui a gente tem uma função cúbica e uma função linear, que é uma função afim, na verdade, né? Função de uma reta, um gráfico de uma reta aqui, né? Então, a gente tem função composta aqui. Então, a gente já pode aplicar aqui a regra da cadeia, certo? A regra da cadeia é o quê? Aplica a derivada da integral, ou a derivada da potência, desculpa, derivada da potência, que caiu 3 para frente, né? Multiplica com 2x mais 1. Opa.
multiplica com 2x mais 1. Tá horrível a minha letra, né? E subtrai 1 no expoente. Então, aqui ficou 2 no expoente. Caiu 3 para frente. Vezes a derivada do argumento, que é 2x mais 1, né? Qual é a derivada de 2x mais 1? 2. Então, na verdade, essa derivada aqui é 6. 3 vezes 2, 6. Vezes 2x mais 1 ao quadrado. Beleza? Então, a derivada aqui dessa função composta resultou para a gente em 6x, ou 6 vezes 2x mais 1 ao quadrado. Beleza? Aqui é a mesma coisa. A gente só aplica quando tem funções, né, compostas. Então, seja g uma função diferenciável, né, no intervalo i, né, e seja i, desculpa, seja g diferenciável e seja o intervalo i a imagem de g, né, ou seja, é aquela definição de função inversa, né? Ou seja, a minha imagem vira domínio, né? Então, o intervalo i é a imagem de g, então f, né, suponha que f seja uma função definida nesse intervalo i e que f é a antiderivada desse fzinho nesse mesmo intervalo, né, desse fzinho aqui no mesmo intervalo. Então, a gente tem f composta g vezes a derivada de g dx, né, vai ser justamente a nossa função antiderivada em g, composta aqui ainda, mais uma constante. Tá? Isso não muda, né? A definição é a mesma aqui, mesmo utilizando aqui outro teorema, né? Ainda sustenta aqui as mesmas definições da integral, né? Da antidiferencial, né? Da antiderivada. Vamos lá. Aqui a prova, eu não vou passar a prova para vocês, né? Eu não vou também cobrar demonstração de vocês, mas fica a critério de vocês, tá? Tentar resolver, né? Ou provar da sua maneira. Porque tem gente que é fixada em provar. Eu não tenho tanta fixação em provar nada, não. Apesar que o livro traz a maioria das provas, né? Dos teoremas. Então, seja G outro teorema, né? Seja G uma função diferenciável e N um número racional. Então, essa mesma propriedade, teorema, né, vale também para a função composta. Essa função composta, no caso, é a composta da potência. Então, também vale. Ó, a g elevado a n, né, vai ser a mesma definição da potência lá, que a gente viu na aula passada. Então, para todo n diferente de menos 1, claro. Então, como é que é essa função composta aqui, professor? Pode ser um 2x mais 1, mais simples aqui, né? 2x mais 1 elevado ao cubo. Então, isso aqui é uma função composta, né? A gente acabou de ver aqui quando fez essa derivada. Então, isso aqui é uma função composta, né? De potência, né, com a função linear aqui. Beleza? Então, aqui, ó, o exemplo de uma função onde a gente pode aplicar esses dois teoremas aí que a gente viu. Tá? Então, o teorema da regra da cadeia aqui é basicamente o teorema da substituição simples. Tá? Por quê? Porque ainda não é substituição, porque a gente não vai substituir por outra variável. A gente vai continuar com a mesma. Tá? Então, essa função aqui, a gente pode simplificar ela, né? A gente pode escrever essa raiz quadrada, como sendo um expoente racional aqui, né?
pela propriedade da potência, a gente pode escrever esse radical aqui, né, como uma fração, certo? Um expoente em forma de fração. Então, integrar essa função aqui é a mesma coisa que integrar essa função aqui, certo? A gente só fez uma manipulação para facilitar os cálculos, certo? Aí a gente viu lá que a gente tem o argumento, né? Qual é o argumento dessa função composta aqui? É justamente o 3x mais 4, né? Então é a partir dele, né, que a gente faz lá, aplica aquela propriedade, aquele teorema lá da regra da cadeia. Então a gente chama g de x de 4x, ou de 3x mais 4, certo? A nossa g de x é 3x mais 4. E a derivada vai ser g' dx, né? 3x, ou 3dx. Por que isso, né? Por que vai resultar nisso aqui? Porque a gente pode aplicar a derivada em g, certo? Vou utilizar ali mesmo, porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Utilizar aqui. A gente aplicando a derivada em ambos os lados aqui, né? No caso aqui, derivada de g com relação a x. E aqui a gente aplica a derivada de 3x mais 4 com relação a x. Beleza? Aqui, a gente já tem um resultado, né? Ali vai ficar derivada de g. Derivada de g com relação a x é o famoso g', tá? G' de x. Esse primeiro membro aqui. E esse segundo membro vai ficar igual a 3, né? E a derivada de 3x mais 4 com relação a x é 3. Só que essa parte aqui, a gente conserva aqui o dx em ambos os lados, né? Dx aqui e aqui 3dx aqui. Certo? Para a gente ter, para a gente sustentar o teorema, né? O dx aqui, eu aplico o dx aqui e aqui. Pronto. Por isso que resulta nesse resultado, resulta nessa expressãozinha aqui, certo? Então, esse g' dx é justamente o que está escrito aqui no teorema. O g' dx está aqui, ó. O teorema da regra da cadeia para a integração, né? Antidiferenciação. Tá? Tá aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer aparecer algo desse tipo, né? E fazer a substituição aqui referente à função composta. Então, já que a gente chegou a esse resultado, a gente vai substituir lá na função. Deixa eu só apagar aqui para não ficar tão poluído. Então, a gente tem aqui que essa função, né, o dx, a gente vai substituir dessa forma aqui, certo? Dx, na verdade, é esse aqui, ó. Deixa eu voltar. Esse g' dx é justamente o que a gente está substituindo lá, ó, que é essa partezinha aqui, no lugar do dx, beleza? Então, substituindo aqui, a gente tem que colocar esse fator aqui do diferencial, né? Que é o quê? Como a gente encontrou o 3dx, né, como sendo g' dx, para voltar ao normal, né, a gente tem que colocar 1/3. Esse 1/3 aqui multiplicado por 3 vai voltar a ser 1. E como a gente tem 3dx vezes 1/2 vai voltar a ser dx, certo? Ah, professor, precisava fazer isso aqui tudo, derivar? Precisava.
porque senão você não sabe qual seria esse fator, né? Fator de 3 aqui que aparece, tá? Então tem que fazer a derivada, que senão a gente não consegue encontrar esse fator. Então, como aqui eu tenho uma constante 1/3, eu ponho ela em evidência, né? E integro essa parte aqui. Normalmente, como se isso aqui fosse só uma letra, né? Por exemplo, o U, que a gente vai ver mais na frente. Esse 3x mais 4 é como se fosse uma letra só, e a gente aplica a integral da potência, né? Que é o que a gente faz, né? Que a gente viu na aula anterior. Aplica só a regra da potência lá para integração, antidiferenciação. Tá? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, segundo esse teorema anterior que a gente viu, né? Esse aqui, aplicar a regra da potência, né? Teorema lá da potência. Eu somo no expoente e divido por essa soma, né? Então, a soma aqui deu 3/2 dividido por 3/2. Só que essa fração aqui, como está no denominador, ela inverte e fica 2/3, né? Multiplicando. 2/3. Então, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 3, 9. Por isso que aqui aparece 2/9, tá? Porque inverteu essa fração ali, do denominador. Tá? Se tiver dúvida, volta lá naquelas operações com frações, tá? Porque senão vou perder muito tempo explicando essas regrinhas, né? Essas propriedades que a gente aprende lá no ensino fundamental. Então, deu 2/9 de 3, ou de 3x mais 4 elevado a 3/2, mais uma constante. Então, tá aí. Se a questão pedir para você retornar para a raiz quadrada, retorna. Né? Fica 2/9. Mas eu acho difícil, porque isso aqui é equivalente, né? Então, não precisa retornar para a raiz quadrada. Mas isso aqui, na verdade, é raiz quadrada de 3x mais 4. 3x mais 4 ao cubo, né? Mais uma constante. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Porque o 3 está em cima, então ele vem para dentro como expoente. Certo? Então, tá aí, ficaria mais ou menos assim, né? Isso aqui está multiplicando com essa raiz toda, tá? Esse menos 1, esse 2/9. Aqui poderia finalizar assim também, tá? Aqui tem outro exemplo, né? Se vocês perceberem, eu não fiz nada com esse 3, tá? Esse 3, como eu fiz, como eu falei para vocês, ele é fator de diferencial. Então, ele é fator do diferencial. Aí a gente vai ver como faz essa substituição se a gente for substituir por outra variável, que facilita mais a nossa vida, né? Se a gente for substituir. Eu prefiro, porque aí você não confunde esse 3 ali como sendo uma variável, ou uma constante que dá para multiplicar, tá? Porque esse aí é um fator de diferencial, tá? Então, esse 3 aqui, vocês não podem multiplicar com esse outro aqui de novo, tá? Não podem. Por isso que eu gosto de mudar logo fazer logo a substituição. Vamos lá. Aqui outro exemplo é bem parecido, tá? Só que aqui tem um porém, que você utiliza uma outra função multiplicando aqui, né? Nesse caso, a multiplicação. E aí você tem que decidir qual que você acha que é, ou qual fica mais indicado aí que seja a função a ser substituída, né? É claro que dá para ver, está na cara, que é a que está sempre dentro do parêntese, né? A que está dentro do parêntese é a mais, digamos, a mais propícia a ser derivada, tá?
Então, para vocês verem, a gente já está usando derivada aqui novamente. Tá? Então, aqui, ó, a gente utilizou a função 5 mais 2x ao cubo. Tá? Fazendo a derivada, a gente encontra 6x ao quadrado dx. Tá? Derivada de 5 é 0. Derivada de 2x ao cubo, desce o 3. 6x ao quadrado, subtraiu no expoente. Né? E aqui, pessoal, se vocês observarem, aqui aparece um x ao quadrado dx. Justamente o que aparece aqui, ó, dx e x ao quadrado. Então, essa é a substituição a ser feita. X ao quadrado dx aparece aqui na derivada. Logo, é isso que eu vou substituir. Tá? Essa expressãozinha aí que eu vou substituir lá. Então, olha só. Bem aqui, né? Dá para ver isso, né? O x ao quadrado dx. Aqui, cadê o 6? Esse 6 é fator, né? Que acompanha o x ao quadrado. Então, como ele é fator, a gente faz o mesmo que a gente viu lá na questão anterior, né? A gente tem o fator 3x, né? No outro exercício que a gente fez. Só que para a gente fazer isso aqui, a gente tem que colocar 1/3, certo? 1/3, que é para voltar para o resultado inicial. Aqui a gente faz a mesma coisa. Então, se aparecer nesse caso aqui, aparece um 6, certo? 6x ao quadrado dx. Então, a gente tem que multiplicar isso aqui por 1/6. Né? Que é para eliminar esse 6 com esse 6 aqui e ficar só o x ao quadrado dx, que é o que aparece aqui nessa integral aqui, certo? Beleza? Sempre tem que fazer isso, professor? Sempre, tá? Sempre tem que fazer isso. Tá? Porque senão fica bagunçado. Você traz coisas que não estão na função ou na integral. Então tem que o mesmo que você tira é a mesma coisa que você põe. Então não tem para onde correr. Você faz um ou não faz. Né? Então aqui aparece aqui logo abaixo, né? Aqui aparece já, ó. Já coloco 1/6 aqui em evidência, né? Lá como é constante, né? E aqui o 6x ao quadrado dx. Lembrando que esse 6x ao quadrado dx, você não vai mexer com ele. Você não vai fazer nada, tá? Não faz nada com ele. Lembrando que esse aqui ele acompanha, na verdade, o diferencial dx, tá? O x ao quadrado dx. Então, não faz nada com ele, não multiplica, tá? Só para... Mas a gente vai ver isso mais adiante, que realmente não precisa. Não vai precisar você decorar isso aqui ou fazer bastante exercício desse tipo, porque a gente vai fazer a substituição da variável, tá? Que é mais simples. Então, aqui ficou 1/6, né? De 5 mais x 5 mais 2x ao cubo, a oitava, né? 6x ao quadrado dx. Então, a gente vai integrar isso aqui como sendo uma potência de base única, né? No caso, 5x mais 2x ao cubo. Ou 5 mais 2x ao cubo. Então, soma 1 no expoente, 9, e divide por esse expoente. Então, nosso resultado aqui é 6 vezes 9, 54, né? 1 sobre 54. E aqui, 5 mais 2x ao cubo, elevado a 9, mais uma constante. Pronto. Acabou aí. Bem simples, porém, tem que dar uma olhada nos teoremas. Tá? Teorema é que fala como a gente deve resolver a questão. Tá? Aqui tem mais outro aqui, função cosseno, né? No caso aqui, ó, vamos ver mais esse exercício aqui. Então, aqui, ó, tem um x vezes cosseno de x ao quadrado. Lembrando que esse x ao quadrado ali é argumento do cosseno, tá?
Porque o cosseno é assim, né? Cosseno de x. Esse xzinho aqui, ele é o argumento, ele pode ser alterado, né? Então, aqui é x ao quadrado. Então, qual é a função que eu devo derivar aqui, a mais propensa? É essa função aqui, x ao quadrado, que é argumento do cosseno. Tá? Então, por isso que eu pego a g sendo x ao quadrado. Tá? Isso aqui é diferente disso aqui, tá, pessoal? Cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é diferente disso aqui. Esse x ao quadrado é argumento do cosseno. Esse cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa de cosseno de x vezes cosseno x. Tá? Cosseno vezes cosseno x, cosseno ao quadrado de x. Tá? Isso aqui é igual a esse produto. Beleza? Isso aqui já é diferente. Tá? Só para mostrar para vocês que tem que dar uma olhada nisso aí, porque tem gente que, muita gente ainda confunde isso aqui com cosseno ao quadrado. Tá? Então tem que olhar onde está o expoente. O expoente está aqui no x. Tá? E o cosseno, professor, mas não tem esse parêntese aí. Alguns livros trazem o parênteses, outros não, tá? Mas fica subentendido que isso aqui é um argumento do cosseno, porque eu não posso escrever simplesmente só o cosseno, só o seno. Eu tenho que dar um argumento para ele, né? Para eles, para essas funções. Ou é cosseno de x, ou é seno de y, ou é y ao quadrado, ou é x ao quadrado, né? Eu posso fazer isso, tá? Alterar ali o argumento do seno e cosseno. E como é função composta, e aí, melhor ainda, aí que eu posso alterar mesmo, tá? Quando se trata de funções compostas. Então, aqui, derivada de x ao quadrado é 2x, né? Então, a gente vai substituir isso aqui no lugar de g' de x dx. E se vocês perceberem, aqui aparece o x e o dx, justamente o que aparece aqui na nossa integração. X e o dx. Então, a gente vai fazer essa substituiçãozinha simples. Se funciona para outros tipos de funções, funciona para cá para funções circulares também, tá? No caso, é a função cosseno aqui. Então, sempre, ó, fator é o 2, acompanhando o x dx. Logo, a gente tem que multiplicar por 1/2, certo? 1/2 o 2x dx. E fazer a integral normal desse daqui. Tá? Então, vamos lá. Então, 1/2, né? Qual é a integral do cosseno ao quadrado, ou cosseno de x ao quadrado? Integral do cosseno é seno, certo? Integral do cosseno é seno. A gente viu isso lá em cima, né? Vou voltar aqui. Aqui, ó. Integral do cosseno é seno. Professor, mas e o argumento? Pois é, o argumento a gente já derivou, a gente aplicou a regra da cadeia. Então, continua utilizando a regra da cadeia, não posso alterar. Tá? Então, se eu utilizei a regra da cadeia, então vai continuar sendo utilizando a mesma regra do teorema, né? Integral do cosseno é seno. Como aqui tem 1/2, é 1/2 do seno ao quadrado de x. O argumento é o mesmo, tá? O argumento não se altera aqui, já que eu apliquei a regra da cadeia, tá? É como se fosse, eu deixasse ali só como se fosse x, apenas o x, né? Então ele não vai se alterar. Mas o que alterou foi essa constante por causa dessa derivada, né? A derivada ali que a gente fez. Beleza? Tranquilo, né? Bem simples, né? Parece ser difícil, mas não é. Se a gente sabe os teoremas anteriores, a gente consegue responder o restante. Tá?
Vamos ver agora por substituição, né? Aqui as mesmas soluções, né? As mesmas soluções dos exercícios que a gente viu, de forma simplificada. Deixa eu ver aqui, deixa eu pular essa daqui. Essa daqui, ó, já começa fazendo a substituição. Vamos lá. Fazendo a substituição, pelo menos ao meu ver, é mais simples ir fazendo a substituição, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso, professor? Vamos lá. Aqui, ó, integral de x ao quadrado, raiz de 1 mais x. Eita, e agora? O argumento aqui, se a gente fosse utilizar, seria 1 mais x. Só que derivando 1 mais x, a derivada disso aqui é 1, certo? Mas aí a gente não teria o x ao quadrado dx, né? Que tem que aparecer o restante aqui. Então, não tem lógica a gente pegar esse. Vamos pegar o outro. Vamos pegar o x ao quadrado. X ao quadrado. A derivada desse x ao quadrado, a gente sabe que é 2x. Mas não aparece um x aqui. Então, agora deu ruim aí, professor. Como é que faz agora? Então, basicamente, a gente tem que fazer a substituição agora de variável. Funcionaria a gente fazer isso nas questões anteriores que a gente viu? Funcionaria, tá? Porém, essa daqui pega um pouquinho mais de trabalho porque a gente tem que fazer a substituição de duas vezes, né? Fazendo o u sendo 1 mais x e o x sendo o menos 1, tá? E o du vai ser dx, claro. Por quê? A gente derivou isso aqui, ó. O u, a gente não está falando que é 1 mais x, certo? Está falando que é 1 mais x, o u. Então, aplica a derivada aqui, ó. Derivada com relação a x aqui e a derivada com relação a x aqui. Posso fazer isso, professor? Pode. Se o professor de cálculo não ensinou isso para vocês, ele ensinou pouco, mas posso fazer isso? Pode. E deve fazer, tá? Porque a gente está tratando de funções algébricas, equações algébricas. Então, o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, lembra? Então, se eu derivo aqui, eu derivo aqui também. Qual é a derivada de 1 mais x? É 1. Qual é a derivada de u com relação a x? Du dx. É a derivada de u com relação a x. É igual a 1. Aí a gente finge que isso aqui não é a notação, e sim uma fração. Ou então você aplica aqui a derivada dx aqui, né, e dx aqui, certo? Aí você elimina esse dx com esse dx de baixo, fica du igual a 1 dx. Só que esse 1 aqui ele é implícito, né? Que ele é elemento neutro. Por isso que lá para a gente só aparece o du igual a dx, tá? Du igual a dx, beleza? Justamente o que está escrito aqui. Então, essas três substituições a gente vai ter que utilizar, tá? Então, aonde tem x a gente substitui por u menos 1, e aonde tem 1 mais x a gente substitui por u. E aonde tem dx a gente substitui por du. E faz a substituição completa, beleza? Então, vamos lá. Fazendo a substituição aqui, ó. X ao quadrado, quem é x? É u menos 1. Então, u menos 1 ao quadrado. O u é 1 mais x. Então, 1 mais x, raiz quadrada é 1 meio. Então, fica u elevado a 1 meio. Né? Já que a gente substituiu 1 mais x por u. Beleza.
E o dx, du. Agora, essa daqui é a nossa nova integral. A gente tem que realizar os cálculos. Só que aqui, ó, tem uma propriedade aqui, né, que é a potenciação. A gente pode utilizar aqui, né? Ou o produto notável também, né? Lá no ensino fundamental a gente aprende. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1. Aí a gente faz a distributiva. Isso aqui é só propriedade do ensino médio, tá? Tem coisa aqui de quarta série, quinto ano. Então, isso aqui, ó, distributiva. U elevado a 1 meio vezes 1, U elevado a 1 meio vezes menos 2U, e 1U elevado a 1 meio vezes U ao quadrado. Vai resultar nisso aqui, ó. U elevado a 1 meio vezes U é U elevado a 5 meios. U elevado a 1 meio vezes U é U elevado a 3 meios. E U elevado a 1 meio vezes 1 é ele mesmo, né? U elevado a 1 meio. Beleza? A constante menos 2 pulou para fora. Aqui a gente já aplicou aqui, ó, o autor já aplicou aqui as propriedades, né? A constante para fora e aplicou a integral em cada uma das componentes da função, tá? E no caso, teria mais uma linha aqui, né? Só que foi resumido. Então, essa linha aqui ficaria o quê? Integral, ficou feio, mas deixa. A integral de x a 1 meio vezes u ao quadrado. Vai ficar u elevado a 2 mais 1 meio. Certo? Menos 2 vezes u vezes u elevado a 1 meio. Então, vai ficar 1 mais 1 meio no expoente, né? Lembrando que eu já estou aplicando a propriedade da potência aqui, né? Multiplicação de mesma base, somos expoentes, beleza? E aqui no último, eu só multipliquei por 1, um elemento neutro, então só repito aqui u elevado a 1 meio dx, certo? Só que essa soma aqui, ó, 2 mais 1 meio, é justamente 5 meios. 1 mais 1 meio é justamente o 3 meios, tá? E aqui, aplicando a integral em cada uma das componentes, ficou justamente o que está escrito aqui embaixo, tá? As integrais de u elevado a 5 meios, menos 2, integral de u elevado a 3 meios, mais a integral de u elevado a 1 meio. São números racionais no expoente? São. Então, eu aplico a regra da potência. Né? Soma 1 no expoente e divide por essa soma. Mesma coisa em todos os casos. Então, a gente tem aqui u elevado a 7 meios dividido por 7 meio, elevado a 5 meio dividido por 5 meio, elevado a 3 meio dividido por 3 meio. Lembrando, como eu estou dividindo aqui por uma fração, essa fração vai inverter a ordem. No caso, o numerador vira denominador, o denominador vira numerador, né? Multiplicando pela função. Tá? Por isso que aqui ficou 2 sétimos, aqui ficou 4 quintos, porque eu simplifiquei com esse 2 aqui da frente, tá? Por isso que ficou 4. Simplifiquei não, multipliquei esse 2 com esse 2 aqui do 5 meios. Por isso que ficou 4 quintos, tá? E aqui era 3 meios, ficou 2 terços. Beleza? Creio que essas propriedades aqui vocês saibam fazer, né? Divisão de frações, porque tem muita gente, eu não entendo. Fração é tão simples. E tem gente que se enrola com fração, mas é normal, tá? Não tem problema não, mas na prova não tem como errar, né? Não tem que errar, na verdade. Porque isso aqui é ensino fundamental, pessoal. Tem criança aí, se você que sabe muito de fração, apesar que a maioria tem dificuldade, né?
E o professor ele não insiste em ensinar isso aqui. Ele acha que isso aqui não serve para nada, mas serve muito, né, a gente usa bastante no nosso dia a dia, só que a gente não sabe, né, algumas áreas a gente não sabe. E o U, né, o U a gente sabe que é 1 mais x. Aí basta substituir o U por 1 mais x novamente. E está aqui a nossa solução final, tá? Bem grande, né? Porém, fazendo a substituição, facilitou os cálculos, tá? Então, se vocês observarem, a gente só utilizou o que a gente já viu até agora, né, para resolver. Opa, não sei por quê, toda vez que completa 1 hora, escurece a tela. Acho que pode ser até do próprio software, não sei. Então, bem simples se torna a resolução quando a gente compreende os teoremas anteriores, tá? Você não compreender e não exercitar, não consegue fazer uma questão dessa nem nos exercícios. Tá? Então, é exercitar bastante e rever lá as propriedades, tá? Os teoremas. Então, vamos lá. Aqui tem outra substituição, né? É um método alternativo, porém, vou passar aqui um pouquinho, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Ó, esse daqui já dá para fazer a substituiçãozinha, né? Simples. Já que aparece aqui o 1 sobre raiz de x dx. E é justamente esse dx sobre raiz de x aqui. Então, já facilita as contas. Tá? Lembrando que essa integral aqui é diferente de limite, tá? Você pode pensar aquele limite fundamental trigonométrico, né? Sendo de x sobre x. O limite dessa função quando x tende a zero, né? Isso aqui a gente aprende lá, cálculo 1, que isso aqui é igual a 1. Isso aqui é limite. Isso aqui é integral, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Pelo menos nos cálculos, tá? Então, isso aqui é 1. Mas isso aqui é integral e não vai ser 1, tá? De certeza. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Acho que dá para a gente finalizar aqui a aula com esse exercício. Eu não queria ir até as 8, não, que é muito cansativo, né? Ainda mais cálculo à noite. É cansativo estudar cálculo, imagine à noite. Eu tive um professor aí que eu peguei cálculo 3, a aula era das 8 da noite às 10 da noite. E ele passava das 10, eu ficava só olhando assim. E a turma era pequena, a turma tinha 5 alunos. Ele passava do tempo, do horário. E esse horário aí eu peguei porque é o único que dava, né? Ninguém quer pegar esse horário, ainda mais cálculo. Horrível. É cansativo. Então, olha só. Vamos ver essa resolução aqui, né? Então, integral de seno de raiz de x sobre raiz de x. Lembrando que isso aqui é um argumento, tá? Argumento. Aí você testa, né? Vai testando. Deriva o argumento. Vê se aparece algo parecido com isso aqui, ó. Dx sobre raiz de x, que é a outra parte, né? Desculpa. Porque isso aqui você pode separar, né? O professor não fala, mas eu falo. A maioria não fala. Mas você pode separar. Ó. Isso aqui é seno de x vezes 1 sobre raiz de x dx. Tá? Isso aqui é integral. Então, você pode separar aqui e fazer uma multiplicação entre eles. Aí você enxerga melhor o que é que dá para fazer. Então, o argumento aqui é raiz de x. Então, vamos pegar o u sendo raiz de x. Certo? O argumento do seno é raiz de x. Então, derivando a raiz de x, né, a gente sabe que a raiz de x
é x elevado a 1/2, certo? Qual é a derivada disso aqui? A derivada disso aqui é 1/2, cai para frente e subtrai 1 no expoente, certo? Essa aqui vai ser 1/2 vezes x elevado a menos 1/2. Aí esse menos 1/2 é raiz, só que invertendo vai vir para baixo, né? Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Justamente o que está escrito aqui, ó. Então a gente vai substituir o du por 1 sobre 2 raiz de x dx. E aqui, se vocês observarem, a gente fez o mesmo procedimento, tá? A gente aplicou a derivada aqui em u com relação a x, certo? E aqui a derivada da raiz de x com relação a desculpa, com relação a x. Né? Apliquei a derivada com relação a x de um lado, aplico a derivada com relação a x do outro. Tá? E resultou nisso aqui. Então, du é igual a 1 sobre 2 raiz de x dx. Beleza, apareceu lá o que a gente queria. Tá? Apareceu o dx e a raiz de x aqui embaixo. E esse 1/2, professor, o que eu faço? Aí vocês vão ver o que a gente faz. Né? Já que apareceu 1/2, antes aparecia assim, ó, né? O 3dx como fator. E para a gente minimizar ou simplificar esse fator, a gente coloca 1/3, né? Que simplificando vai ficar só o dx, vezes 1, que é dx. E quando aparece assim, né? 1/2, ou seja, 1/2 de dx, a gente multiplica por 2, certo? Isso aqui, ó, é o fator, né, do diferencial. Então, para retornar a ser só o dx, multiplica por 2, claro, né? Simplificando aqui, fica 1. 1 vezes dx, dx. Beleza? Então, se tem fração, a gente multiplica pelo denominador. Se for um número, a gente multiplica pelo seu inverso, né? Que é a fração, 1 sobre esse número. Então, aqui, agora a gente faz substituições. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem a função, né? Faltou o dx aqui, né? Eu acho que ele esqueceu. Dx é igual a 2. O 2 é o fator que aparece por conta desse 1/2 aqui, né? Falei para vocês. Então, 2 vezes seno de raiz de x sobre 1 sobre 2 raiz de x dx. Beleza? E a gente faz a substituição. Lembrando que aqui tem um dx, tá? Só que o autor esqueceu de colocar. 2 vezes quem é raiz de x? É u. Então, fica seno de u. Quem é isso aqui? 1 sobre 2 raiz de x dx. É du. Tá? É du. Isso tudo aqui é du. Então, substitui. Aí fica fácil, né? Qual é o seno de u? Du. É menos cosseno de u. Mais uma constante. Só que esse 2 está multiplicando, por isso que ele fica menos 2 cosseno de u, certo? Mas quem é u, né? Raiz de x? Aí eu retorno para a minha variável. Né? Minha variável é raiz de x, então no lugar de u eu coloco raiz de x. Pronto. Finalizamos aqui. Menos 2 cosseno de raiz de x mais uma constante. Beleza? Aí se quiser provar isso daqui, basta derivar, né? Deriva aqui para ver se retorna para cá. Se não retornar, aí tem alguma coisa errada, né? Então é basicamente isso, pessoal. A
a primeira técnica que vocês estão vendo é essa, é substituição. Então, substituição simples é só pegar o argumento, né? O que mais chega a aproximar da solução e facilitar os cálculos, né? Eu fiz a substituição, chegou a integral de seno, e a gente já sabe pela tabelinha lá, né, de fórmulas lá, a gente já sabe diretamente quem é. Então não precisa pensar muito. Integral do seno menos cosseno. Lembra? Então, basta eu substituir. Né? Não precisa nem pensar muito. Então, a tendência de utilizar essas técnicas é para facilitar o cálculo. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui é bem parecido com essa questão anterior. Tá? Que tem mais algumas substituições. Eu não vou fazer tantos exercícios durante a explicação, tá? Mas eu pretendo fazer pelo menos alguns, né? E aí vocês vão vendo, alguns já estão fazendo, creio que estão fazendo essa disciplina pela primeira vez, outros não, né? Mas não é tão fácil, né, de pegar essas questões. Então tem que fazer o máximo de exercício possível. Vão fazendo, pessoal. Baixa o livro e vai fazendo essas questões aqui. O máximo que puder. Não deixa para depois, não. Aqui já tem uma aplicação de equações diferenciais movimento retilíneo, né? Ou seja, em aplicação em física, né? Só que aqui é equações diferenciais. Eu não vou tratar de equações diferenciais agora, tá? Então esse assunto aqui a gente vai ter que pular, porque nosso assunto não é equações diferenciais, e sim integração, tá? Então essa parte aqui a gente vai ter que pular, apesar que utiliza integração, tá? Utiliza integração. Porém, não é nosso assunto ainda. Equações diferenciais é outro assunto, tá? É outra disciplina. Beleza? Então, a partir da próxima aula, a gente vai seguir o livro, né? E eu creio que o nosso assunto está um pouquinho mais para frente. Aqui, integração integral definida. Aqui tem como a gente calcular a área, mas creio que seja outra parte. E a gente tem que ver ainda algumas técnicas, né? Mas não sei se vai dar tempo de... Na verdade, a gente vai ver tudo, né? Mas espero que dê tempo de ver todas as técnicas antes da primeira prova. Dúvida, pessoal? Pergunta? Porque eu queria passar essa parte de integração logo no início, né? Tudo, assim, até a primeira prova. Mas é muito conteúdo para a gente ter... em pouco tempo, né? Muito conteúdo. Então, vai depender muito de vocês fazerem os exercícios, tá? Muito mesmo. Porque cálculo é exercício, não tem para onde correr. Dúvidas, perguntas? Oi, oi. Só fechar aqui. Meio que uma travada. Oi, oi. Estão me ouvindo? Sim, sim, professor. Então é isso. Se não tiver dúvida, a gente se vê só na quarta, beleza? É meu Dúvidas? primeiro dia de aula hoje, professor. Assistindo sua aula aí. Esse bacharel tá enrolado, hein? Mas tá tranquilo, não tem problema não. Não tô cobrando frequência e nem pontualidade, tá? Pode chegar aí meia hora atrasado, não tem problema. Mas se perder o conteúdo inicial, tem que ver as gravações. Gravações costumo colocar no mesmo dia, tá? Se a internet contribuir. Eu coloco lá na minha página do YouTube, né? Então, para facilitar, né? E foi o único meio que eu vi para vocês acelerarem o vídeo, né? Porque assistir do jeito que eu falo, né? Chega a meio que dá sono, né? Porque eu falo devagar porque é para entender mesmo, pessoal. Porque se eu for deixar de falar algumas coisas,
vocês vão acabar perdidos. Ah, professor, o que que é isso? Eu não sei. Então eu prefiro explicar detalhado do que passar direto em algumas definições, conceitos, tá? Se não, se não tem nenhuma pergunta ou dúvida, a gente se vê na quarta, beleza? Então é Eu isso. vou me inscrever no teu canal no YouTube lá, professor, para acompanhar as aulas passadas. Beleza. Ah, sinaliza lá, sinaliza nos comentários que assistiu a aula, a gravação, né? Porque senão eu não vou saber quem assistiu, porque tem as visualizações e como eu deixo em público, pode ser que outras pessoas acessem e que não seja a turma, né? Então, sinaliza lá, assistir e tal, beleza? Então é isso. Tranquilo. Tchau. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, professor Jairo.